mostrar para vocês hoje alguns dos livros que eu adquiri tanto na Feira do Livro, que aconteceu mês passado lá no Pacaembu, como numa passada que eu fiz num sebo recentemente na... É bem... É um sebo bem peculiar, é uma passagem literária que tem ali perto da Paulista, aqui em São Paulo. Lá na Feira do Livro, eles deram bastante marcadores, né? Mas como não poderia deixar de ser, aqui esse é o do Sesc, né? Os mais bonitos são sempre da Editora Liberdade. Os livros deles são bem bonitos quando você compra. Não é publi nem nada, tá, gente? Queria eu que eles me dessem os livros, eu ia amar, mas assim, não é não. Foi todo pago com meu dinheiro mesmo. E, enfim, esse aqui é do Musashi. Eu quero muito fazer um projeto de leitura do Musashi. Eu faço japonês já tem mais de um ano, né? E por isso que eu gosto de sempre trazer também essa temática aqui pro canal. E aqui é da Editora 34. A gente tá com o projeto de leitura conjunta de Os Irmãos Karamazov. E a Editora 34, eu conversei com eles lá na Feira do Livro e eu estou convencida de que realmente eles têm provavelmente as melhores edições de livros em russo, né? Porque eles fazem uma tradução direta, então, gente, não tem comparação. Bom, e eu vou dizer que nessa Feira do Livro foi a única editora que eu realmente senti que tinham descontos que valiam a pena. De fato, assim, que você via o preço do livro, um preço muito bom. Nas outras, praticamente todas as outras não tava com preço tão bom não, assim, né, que a gente que vai em Feira do Livro acaba esperando. Provavelmente eu não vou esperar mais tantos descontos em outras feiras, porque eu achei uma abordagem bem parecida com a Bienal, sabe? Que são mais encontros, eles focam mais nos encontros, nas palestras, esse tipo de coisa, do que realmente em proporcionar preços de livro mais acessíveis, alguma coisa assim. Não achei que tava nada acessível, a maioria, né? Falando da maioria. Eu tentei fazer um apanhado, assim, né? Pegar alguns livros que eu já tava com bastante vontade de ler, mas é isso, não estava tão atrativo, na minha opinião, pelos preços. Mas vamos lá. O primeiro adquirido foi esse aqui. É um livro das obras do Hokusai. É um pintor que eu gosto muito, um pintor japonês. Eu tenho outro livro, não sei se dá pra ver aqui atrás, mas eu tenho outro livro com as obras dele e eu gosto demais. Então, peguei esse aqui, tava R$22. É uma coleção da Folha que eles têm com essas obras de pintores e tal. Peguei esse aqui, Platão, a República. Quero ler em algum momento e trazer também aqui pro canal. Bem clássico, né, gente? Da Editora 34, eu peguei esses dois livros, O Capote e Outras Histórias, de Gogol. Pra quem tava aí na última live, na sexta live do Leitura Conjunta dos Irmãos Karamazov, viu que eu comentei do Gogol, né? Porque tem uma parte do livro que a gente tem acesso a uma informação, e na nota de rodapé tava que aquele conceito veio de uma carta que o Gogol trocou com um escritor, aquele escritor que falava, na época, né, escrevia sobre Gogol e também sobre Dostoiévski. Achei muito espirituoso. Enfim, aí aqui a gente tem o Capote do Gogol, e também eu peguei lá na Editora 34 do Tolstói, Felicidade Conjugal. São bem clássicos, né? E eu tava até conversando lá com o pessoal da Editora 34 sobre as traduções deles, né? Eu tenho percebido que realmente os russos, as edições deles são as melhores porque eles têm uma tradução direta do russo, né? Então a gente perde menos. Bom, da minha querida Editora Liberdade, como eu já comentei aqui em outros vídeos, né? Eu faço japonês há muito tempo e, enfim, sou bem... tenho absorvido muito da cultura japonesa também. E a gente tem esse aqui, né? Peguei esse livro,
que é O País das Neves, do Yasunari Kawabata. Se eu não me engano, esse aqui foi o último livro do clube de leitura da Japan House. Pra quem não sabe, eles têm um clube de leitura. Eu participei já de um, né, de um livro que eu já tinha lido, obviamente. E vi esse livro na lista e vi o livro também na Feira do Livro, lá na editora Liberdade, e decidi adquirir. Aqui atrás a gente tem o seguinte: o reflexo do espelho não era suficiente para apagar a claridade de fora, nem esta forte o bastante para ofuscar a imagem refletida no espelho. A claridade passava como um relâmpago pelo seu rosto, mas não era suficiente para iluminá-lo. A luz era fria e distante. Então, em breve, teremos sobre este livro. Também temos Querida Komitsu, que é um clássico japonês, gente, é da Sayaka Murata. E aí o resuminho atrás é o seguinte: Irashaimase. Irashaimase, pra quem não sabe, é quando você entra no restaurante japonês e os garçons, né, eles te saúdam, te dão boas-vindas, né, falando assim. Quando você estiver no Japão, você não precisa falar arigatou gozaimasu, nem nada, assim. É só um jeito que eles fazem pra receber os clientes, né, os convidados, digamos assim. Mas você entra e vai pro seu lugar, tá? Só uma observação. Neste premiado best-seller internacional, Sayaka Murata cria, no interior de uma combine, uma das onipresentes lojas de conveniência japonesas, um espelho da sociedade contemporânea, questionando os moldes em que temos de nos encaixar para poder fazer parte dela. Um romance divertido e provocador por uma das mais celebradas vozes da nova cultura japonesa. Além disso, também peguei este aqui, que é um recém-lançamento da Banana Yoshimoto. Pra quem não assistiu, eu já tenho outro vídeo no canal, de um livro da mesma autora, Tsugumi, e gostei bastante daquele livro, e vamos ver se eu vou gostar também de Kitchen. E aqui atrás a gente tem o seguinte: por que será que tem essa paixão por coisas relacionadas a cozinhas? Estranho. A cozinha é tão querida quanto a saudade distante esculpida na memória da minha alma. Parada bem no meio da cozinha, era como se eu estivesse recomeçando. Algo em mim estava sendo resgatado. Temos este também. Aí, do Machado de Assis, eu peguei Quincas Borba, nessa edição aqui da editora Unesp. Um clássico também, né, gente? Também escolhi lá, por fim, esse é o último, na feira, né? Peguei este livro aqui, da Mari Del Priori, A Viagem Proibida nas Ilhas do Ouro. Não tenho muita noção do que esperar aqui. Pra quem não sabe, né, muita gente fala que eu não tenho sotaque. Eu sou mineira, sou do Triângulo Mineiro. Recentemente até fui visitar lá minha família em Minas. E que saudade daquela tranquilidade, gente. E também dos doces e do queijo canastra, obviamente, que pra mim é o melhor, não tem comparação. Mas para compartilhar com vocês o que a gente tem aqui atrás é o seguinte: um mergulho na efervescência cultural e social da Vila Rica de Ouro Preto, nos turbulentos anos da Inconfidência. Pelos olhos do jovem Francisco, a viagem proibida recria a atmosfera da Vila Rica, no coração das Minas Gerais, em um dos seus períodos de maior agitação. Os ideais de igualdade dos Inconfidentes, a filosofia e a mística organizadoras da resistência quilombola e o descontentamento do povo com as autoridades coloniais se unem numa aventura que encantará qualquer interessado pela história do Brasil. Então, temos aqui, estes foram os selecionados lá na Feira do Livro. E aí, como eu comentei, eu também passei no sebo, né, e peguei 3 livros. O primeiro é Balzac e a Costureirinha Chinesa. Esse aqui custou R$22. Vocês vão ver que foi o mais caro aqui dos 3 do sebo, né? Esse aqui tá super conservado, parece até que ninguém nunca leu. E comprei também, e principalmente porque estou lendo, comecei a ler, decidi, eu vou fazendo assim, né? Colocando leituras aí que também já estão em andamento. A Mulher de 30 Anos, então, do Balzac, né? Eu peguei essa aqui também. Este livro que, obviamente, não é do Balzac, mas tem a ver com ele. Peguei Hamlet, de William Shakespeare. Esse aqui foi R$10. Também, né, eles deixam nesse plástico aqui. Eu deixei pra mostrar pra vocês. Fica bem conservado, assim, evita poeira, né? Fica bom.
E por fim, mais ou menos importante, outro Machado de Assis, e aqui a gente tem uns contos, foi R$5. E aí vocês me digam se tiver algum destes livros que vocês preferem, e eu tenho indicação, né, de começar por ele, por favor, me avisem. Se tiver algum assim que você goste mais, por favor, me fale. E é super bem-vindo, eu tô aqui, né, gravando e compartilhando minhas impressões sobre leitura e livros com vocês. Mas também é uma né, dupla. Eu sempre leio os comentários, respondo todo mundo. E sempre anoto as recomendações que vocês me passam, seja de livros ou séries relacionadas a esses livros. E muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê em breve no próximo vídeo.